façam aqui um trabalho a montante, um trabalho antes, para perceberem realmente se os vossos valores se coadunam com o vosso parceiro. Isso eu acho que é a mensagem mais importante, para não cometer erros. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, quando iniciei a minha primeira empresa, se calhar cometi esse erro. E admiro muito a geração, a malta mais nova hoje, que já tem a capacidade, até pelas influências que têm, pelo mundo em que vivemos, de conseguir antecipar esse tipo de coisas. Isso é muito bom. Hoje o que interessa não é o talento, é a vontade. A vontade é mais importante que tudo. Porque se tu tiveres vontade, vais superar um gajo com talento. Tanto que hoje o paradigma do ensino vai ter que mudar. Nós sabemos isso. Hoje em dia, tu se quiseres contratar aqui alguém para a tua empresa, eu fiz o curso, não sei do que, está bem. Mostra-me o que é. Mostra-me coisas. Olá Luís, bem-vindo aqui ao podcast. Olá Ricardo, é sempre um prazer estar contigo, sabes que sim. Temos aqui já muitas histórias para contar. Para quem não sabe, o Luís é meu sócio aqui no imobiliário. Foi. A gente ainda vai fazer aqui umas coisinhas, ainda vamos aí reencontrar-nos nesta indústria mais para a frente. Mas olha, achei interessante convidar-te aqui para o podcast, porque nós investimos em imobiliário já há 3 anos atrás. Sim, em conjunto. 2020 foi quando? 2020. Ali numa conjuntura interessante, foi mesmo quando a pandemia rebentou. Sim, exatamente, foi mesmo. E numa conjuntura ainda mais interessante, num contexto ainda mais interessante, foi completamente longe das nossas zonas de conforto, não é? Sim, interior. Interior do país, fomos ali para o distrito de Santarém, fui ali o salto para fora. E então acho que é interessante falarmos, partilharmos e conversarmos aqui um bocadinho para partilhar esta experiência. Queres-te apresentar? Acho que és dos poucos convidados aqui que não tem uma presença para já, não é? Para já, assim, uma presença pública. Uma presença pública. Mas acho que é interessante falares um bocadinho de ti, também de onde é que vieste. Tu já investias em imobiliário antes da gente começar? Sim, embora de forma incipiente, mas já. Bom, eu não gosto muito digamos assim, de falar de mim, mas é simples. Portanto, eu tenho 51 anos, trabalho por conta própria há mais de 20, portanto tinhas tu para aí 10 anos, quando eu iniciei. Foi tudo pensado, portanto eu fiz a faculdade de gestão, depois trabalhei por conta de outra em alguns anos, sempre no intuito de quando aparecesse a oportunidade de começar a trabalhar por conta própria. Sou alguém, digamos assim, mais vocacionado para projetos e não com, digamos assim, uma vocação latente, como eu acho que tu tens para o imobiliário. E nessa altura foi muito simples o que aconteceu. Eu tinha alguma liquidez na altura disponível, portanto, depois fomos mais para a frente, o tipo de investimentos que eu mais gosto de fazer, mas eu tinha alguma liquidez na altura. Isto na altura que é quando deixaste de trabalhar por conta de outra? Não, agora já dei o passo completamente para a frente na altura que te conheci. Ok. Pronto, e depois podemos falar mais para a frente de alguns dos projetos que eu tive, mas reportando-me ao período específico que eu te conheci, eu diria que a motivação principal foi a sede de aprender coisas novas. Pronto, se calhar nunca te disse isto, mas a motivação principal foi a sede de aprender coisas novas. Eu nunca tinha estado ligado ao imobiliário, apenas tinha feito 2 aquisições de imobiliário comercial e depois, como tinha alguma liquidez disponível, comecei a ler algumas coisas e já não me recordo. Eu penso que foi da forma mais tradicional possível nos dias de hoje. Foi através do Facebook, eu já não lembro se foi num grupo. A gente conheceu-se, foi no grupo da Aeroplus. Foi no grupo do Arthur Mariano, pronto, da Aeroplus. E eu entre muitas mensagens que vi, já não me perguntes porque que eu não tenho bem presente, mas chamou-me a atenção a tua mensagem. Exato, o conteúdo das tuas mensagens. E depois recordo-me também que identifiquei que tu eras aqui da Margem Sul. Sim. Pois tu és do Montijo, eu sou do Barreiro. Pronto, eu sou do Barreiro, vivo no Montijo há bastantes anos já. E pensei, olha, porque não sei porque tive um feeling, este gajo aqui parece ser porreiro. e enviei-te uma mensagem. Ao contrário de algumas pessoas que por vezes ignoram, tu respondeste, foste pronto a responder. E a partir daí nós falámos 2, 3 vezes, não tenho bem presente, e houve ali uma química qualquer e recordo-me tu dizer assim, então vamos criar uma empresa?
Pá, antes disso, calma, a gente não foi do género de falar no grupo do Facebook, falar no... Não, depois contactámos fisicamente, trocámos ideias, mas não demorou muito até tomarmos essa decisão. Foi, pá, aí um espaço de 2 meses, 3 meses, uma coisa assim. Acho que isto é interessante para o pessoal porque isto foi a minha primeira parceria assim oficial, não é? Criar a empresa. Tu já tinhas uma empresa também ligada a outra área. Já tinha empresa outra área, mas sim. assim parceria no imobiliário, mas falar por aí, empresa mesmo de outra área, que tinha um sócio, já nos conhecíamos há décadas. Sim. Por isso torna as coisas mais simples. Mas aqui para terem, ou seja, isto é uma parceria, podemos falar um bocadinho mais dela e como é que ela foi criada, mas uma parceria que envolve, lá está, até a criação de uma empresa. Tem que haver que mínimo contexto de uma pessoa, da outra, ou seja, a gente não vai buscar parceiros com um bom negócio e depois no dia a seguir, não digo que não aconteça, mas convém ter aqui algum contexto, conhecer as pessoas, não é? Isto é um imobiliário, sim. É um negócio, com qualquer negócio, é feito de pessoas e temos que as conhecer, desenvolver confiança. Sim, sabendo sempre que as coisas podem falhar. Epá, sim, de facto, falando um pouco sobre isso, isto é como a criação de uma empresa é como um casamento, é como um relacionamento entre duas pessoas. Nós tivemos, pelas conversas que tivemos, os dois, e tínhamos, embora com visões diferentes, que depois mais à frente se iriam manifestar, e já falamos disso, sobre investimentos, em termos de valores as coisas encaixaram. Isso acho que é o mais importante. É o mais importante, portanto, exatamente. Penso que é importante as pessoas quando projetam um relacionamento, seja de que teor seja, neste caso empresarial, identificarem-se ambas. Isso é crucial e é uma coisa que acho que toda a gente entende. E a partir daí as coisas tornaram simples, sabendo que podiam falhar, mas se os valores são idênticos, qualquer chatice que apareça, resolve. Mais simples de resolver. É mais simples de resolver. Pronto, eu percebi que tu já tinhas alguma experiência na área, eu não tinha, e a minha grande motivação foi, como eu disse há pouco, foi aprender. Pronto, e fazer aqui alguns investimentos, e foi assim que nasceu a empresa, que hoje é detida, a escala épica, que hoje é detida por ti a 100%, e eu tenho orgulho de ter participado no caminho, mas pronto, basicamente é isso, mas acho que o que existe aqui a salientar é que as pessoas precisam partilhar e ter uma crença forte naquilo que pensam e haver aqui uma conjunção de valores para que as coisas resultem. E seja num lugar, seja noutra área. Que seja. Mas, pelo menos eu percebi logo isso. Quando a gente começou a falar, tu já tinhas um negócio também nessa altura. Tinha. De forma completamente diferente desta área. Mas a forma como a ética de trabalho está para perceber, não é? De forma que se fala do negócio, como é que se opera um negócio e outras coisas. Mas a ética de trabalho, os valores, responsabilidade, justiça também. Para mim é um valor super forte, parte da justiça. O valor da justiça. Justiça. Essencialmente responsabilidade. Ainda hoje nós já não somos sócios, mas há valores que imperam, e a pontualidade, responsabilidade, acordarmos coisas e elas serem cumpridas na data que devem. São princípios básicos para mim e para ti, mas há pessoas que vivem bem com, olha, atrasou uma semana ou não está pronto, tranquilo, e as coisas rolam e o negócio vai. Exato. Mas aí é melhor juntar-te com alguém que também pensa assim. Sim, se juntarem, se alguém não der valor a estar a cumprir prazos e responsabilidade e tudo mais, não vai funcionar mesmo. Ou seja, mensagem importante: façam aqui um trabalho a montante, um trabalho antes, para perceberem realmente se os vossos valores se coadunam com o vosso parceiro. Exato. Isso eu acho que é a mensagem mais importante, para não cometer erros. Eu, por exemplo, há 20 anos atrás, quando iniciei a minha primeira empresa, se calhar cometi esse erro. E admiro muito a malta mais nova hoje, que já tem a capacidade, até pelas influências que têm, pelo mundo em que vivemos, de conseguir antecipar esse tipo de coisas. Isso é muito bom. Sim, cometem-se menos erros. Quando um gajo é mais novo, há sempre margem para isto, não é? Sim, podemos falar disso a seguir. Não há maturidade. Quer dizer, há pessoas naturalmente que vão ter mais percepção e ter esta autoconsciência, não é? Os meus valores são estes, é isto que eu procuro. Outras que, ok,
Vais fazer uma marca de, sei lá, de roupa, tu queres fazer tipo Vamos para a frente, né? Bora. para a frente, depois para a frente, depois mais para a frente, começam a surgir este tipo de atritos, não é? A pessoa, pá, temos que aparecer àquelas horas, ele não aparece. Ou diz que vai fazer e não faz. Ou faz alguma coisa, por mínima que seja, que é esconder alguma coisa ao outro lado, pá, que seja, sei lá, uma data, um encontro com um parceiro, uma coisa qualquer. E isso é logo minar E isso é a... logo, pá, são aquelas pequenas coisas que corroem, são as gotas de água, né? Depois há a última e aquilo descamba, e depois há litígios e advogados e não sei o quê. Começa tudo aí. Portanto, em termos de camadas nas parcerias, ou seja, dá para percebermos aqui tipo uma framework Sim. bastante simples, na verdade. Primeiro, olhar para os valores. Antes do negócio, se é imobiliário, se é vender café, se Não tem nada a ver. Se é vasos, se é quiser. vender plantas, não interessa. Os valores e a ética de trabalho pelo qual a pessoa se rege. Depois aí sim estar alinhado com a indústria. E acho que de forma macro, esses são os pontos principais. Aqui no nosso caso, o que eu acho que falhou aqui entre aspas, não digo que... Sim, nós já vamos explorar isso para o pessoal perceber. Mas em termos de alinhamento com a indústria... Ou nem alinhamento, mas sim a expectativa. Talvez Eu seja diria isso. que não falhou nada, até, quer dizer. E nós conversámos muitas vezes sobre isso, aliás. Nós decidimos algumas estratégias de saída logo ao início. Sim, tu és alguém que eu admiro enquanto, digamos assim, tens uma visão muito clara sobre as coisas e olhas muito para a frente, ou seja, és muito estrategista, como dizem os brasileiros. Eu também sou alguém, digamos assim, mais criativo, mas também penso muito para a frente. E portanto, isto para dizer, nós na altura, eu sempre te disse que eu estava mais com cariz de investidor e que a minha, digamos assim, eu dava sempre prevalência a investimentos financeiros. Neste caso, eu gosto de investir na bolsa. Pronto. E as coisas foram andando nessa base. Pronto. Embora a minha, como tu viste e testemunhaste, nós fizemos milhares de quilómetros de carro. Entre viagens entre aqui. Exato, nós íamos... Depois podemos falar mais sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Portanto, nós temos muitas horas faladas, ideias trocadas, etc. E portanto, aqui o que não divergiu nada. Divergiu, podemos falar mais à frente. Mas digamos que tu és alguém 100%, e eu acho que isso é uma bênção, entre aspas. Tu és alguém vocacionado 100% para esta área, acho eu. Gostas muito disto. E portanto para ti é fácil, provavelmente para ti é fácil ver-te até aos 80 anos a trabalhar. Pode ser, seguramente vai ser com um ritmo muito inferior. Também mal seria qualquer coisa. Quiçá, isto a tecnologia está sempre a avançar, um gajo não sabe. Mas vês-te perfeitamente neste alinhamento até bem velhinho. Eu sou alguém mais de projetos. Tive alguns projetos ao longo do meu percurso e entusiasma mais isso. Pronto, sabendo de antemão, isto já é aqui um parênteses, sabendo de antemão que se eu só reportar ao sucesso do ponto de vista financeiro, depois podemos ver o que é sucesso e etc. As pessoas que têm uma vocação muito perentória tendem a, do ponto de vista financeiro, ter mais sucesso do que as outras que gostam mais de saltar de projeto em projeto. Tendem, não estou a dizer que acontece. Saltar de projeto em projeto pode fazer parte do... Ou seja, aquilo para mim é o imobiliário. Neste momento, eu nunca coloco de fora, sei lá, daqui a 5 ou 10 anos estou nos barcos. Setor qualquer, não é? Fazer eventos, sei lá. Mas pelo menos para já estou bastante alinhado com o imobiliário e tudo o que gira à volta disso. Tudo o que gira à volta dessa, não é ferramenta, mas deste comboio. Há o comboio do imobiliário, depois há a carruagem, como qualquer indústria, há a carruagem de criação de conteúdo, carruagem de, para a semana vamos fazer um primeiro evento presencial de imobiliário, há a carruagem da formação, depois dentro do imobiliário há a carruagem dos apartamentos, dos prédios, dos terrenos, da construção, ou seja, mas o veículo, não é? O comboio, é o imobiliário. Para algumas pessoas o veículo pode ser a gestão de projeto. Eu gosto da gestão de projeto e então vou aplicar não só criar um evento, a fazer um investimento imobiliário, a lançar um negócio na área de e-commerce e o veículo ser esse. Sim, pode perfeitamente. Não, no fundo tu és eu vejo-te como um empreendedor que já está a ter sucesso e seguramente vai continuar a crescer. É assim que eu te vejo. Eu provavelmente sou alguém mais individualista, digamos assim, percebes?
Os projetos que eu tive, maioritariamente, foram quase sempre sozinhos. Alguns resultaram, outros não resultaram. No final de contas, até agora, o deve e o haver está bem positivo para mim. Isso é que é importante. E estou satisfeito. Mas sim, mas eu concordo com o que me estás a dizer. Mas neste momento, vejo-te a fazer um trabalho bastante positivo. Foi uma lufada de ar fresco neste setor. Sabendo também, de antemão, isso é assim em qualquer coisa, que todo o conteúdo que tu e os teus colegas criam vai impactar de forma significativa, se calhar 2 ou 3% das pessoas, mas é para esses que nós trabalhamos, é normal, é assim tudo. É assim tudo, em cada 100 pessoas há 2 ou 3 que empreendem e as outras não. Mas atenção, eu depois posso fazer um disclaimer, isto não tem nada de mal. Ao contrário do que eu, se calhar, quando tinha não, até mais velho, eu há alguns anos atrás diabolizava, entre aspas, sabes, aquela conversa de dizer, epá, a malta está a beber umas cervejas depois do trabalho, enquanto eu estou aqui a criar conteúdo ou a fazer isto e aquilo, e por isso é que eu tenho mais sucesso. Hoje em dia já vejo as coisas um bocado diferente. Não tem nada de mal, desde que a pessoa tenha consciência do que está a fazer. E depois também não proteste, dizer, epá, isto é uma camada de bandidos e depois há gajos de ter sucesso e eu não passo a ser para torta. É preciso ter essa consciência. Mas não tem nada de mal. Exato, está consciente que aquilo que o estilo de vida, que a indústria, que o trabalho que desenvolve, que a família que tem, certo, está alinhado a curto, médio e longo prazo com os objetivos. Sem dúvida, que a pessoa exatamente. tem. Hoje, tipo, quer estar tranquilo, quer ter o meu trabalho fixo. Exatamente. Só pensar naquilo das 8 às 5, das 8 às 6 e ao fim de semana estou com a minha família, com os meus filhos, ao final da tarde sem consigo dúvida. sempre beber uma cerveja com os meus amigos, isso é algo positivo. Portanto, não cresço aí, para onde eu quero ir, eu cresço nesse ambiente. Exato. Não vamos pôr de fora o pessoal que faz isso e dizer, não, tu para ter sucesso tens que estar a editar vídeo, a procurar imóveis durante 50 horas por... Ou outro projeto qualquer, exatamente. Mas lá está, tu percebes isso muito bem. Eu não percebia isso. Percebi há alguns anos. E isso mudou a minha forma, mudou o meu paradigma em algumas coisas. Porque de facto não podemos ser, somos todos diferentes. É preciso uma pessoa encontrar um equilíbrio dentro dele e perceber aquilo que realmente pretende fazer. Tendo muita consciência de que todas as ações que nós tomamos, sejam elas quais forem, terão depois uma consequência, terão um caminho A, B, C, mas se estiveres bem contigo próprio, tudo bem. Para estarmos bem connosco próprios, temos que pensar com a nossa própria cabeça, e aquilo que é partilhado por isto também foi algo que fui percebendo, fui sentindo a dor e depois fui percebendo exatamente o que estava a passar, que é, nós acompanhamos livros, nós aprendemos com o ambiente exterior, não é? Nós vamos para fora do país, nós lemos livros, nós falamos com outras pessoas, nós vemos conteúdo, vídeos e não sei o quê, mas temos que usar isso como, ou seja, isso é algo que vai mudar a nossa agilidade de pensamento, mas depois o pensamento tem que vir de dentro. Sim, exatamente. Há os fatores exógenos que tu estás a falar, mas depois tem que ser o teu processamento cá dentro. E temos de estar, acho que devemos maturar bem esse pensamento, porque senão vamos chegar a sei lá, falei com uma pessoa há pouco tempo que disse que acompanha a mim e o João Gonçalves, que fala muito de compra e revenda e é muito contra o arrendamento cá em Portugal em específico. Eu falo de arrendamento e estou tranquilo com isso. Agora, uma pessoa externa, se calhar vai olhar para nós os dois, e esta conversa específica, a pessoa dizia, eu fiquei confuso. Sim, pensava que devia fazer arrendamento. Aliás, ao contrário, pensava que devia fazer compra e revenda. Agora vejo os teus vídeos, agora se calhar vou fazer arrendamento. Mas não somos nós que temos a razão, nós partilhamos. Isto é a forma de alimentar a realidade na cabeça de cada pessoa, que há claro. 7 bilhões de realidades diferentes no mundo, não é? Sim, cada vez mais. Não aqui na Europa, mas... E isso é para alimentar essas realidades, para depois o nosso modelo de pensamento opinar sobre isso, colocar em causa aquilo que estamos a fazer, até, ou que pretendemos fazer, mas devemos sentir confortáveis depois com os nossos outcomes externos. Não devemos pegar, ok, a pessoa diz que deve fazer desta forma, a pessoa fez desta forma, então vou fazer igual. Não, acho que não deve ser por aí, porque depois isso pode ser a origem de uma grande frustração, não é? Daqui a X tempo estamos a fazer, entramos num negócio, num determinado modelo e aquilo não ressoa connosco. Se calhar. Claro, isso eu gostava de deixar aqui uma mensagem na sequência do que estás a dizer, que eu acho que é bastante importante, e eu comparo
na altura que eu criei a minha primeira empresa, quando tinha 30 anos, que hoje em dia, lá está, as pessoas quando têm uma realidade consolidada não tendem a valorizar. E o pessoal de 20, 25, 30, 20, 25 anos não percebe, e é normal não perceber, porque nem pensa nisso, que hoje, literalmente, a informação é gratuita, ou pelo menos tendencialmente gratuita. Claro que podemos acelerar se pagarmos, e até o devemos fazer em certas circunstâncias. Mas com a quantidade de informação que existe hoje, nós podemos estudar o que quiser, podemos ser o que quisermos, podemos ser especialistas em qualquer área. Basta ter vontade. Só isso, basta ter vontade. E eu recordo-me quando comecei, quando criei a primeira empresa, não era assim, havia aqueles chats meio manhosos. Eu não Quer dizer, não me lembro da altura, 30 anos eu tinha 10. Tu tinhas 10, havia uma troca, uns chats já meio manhosos, um Mirks e coisas dessas que uma pessoa contactava, mas a quantidade de informação era infinitamente menor que é hoje. E portanto, hoje se uma pessoa quiser, estuda aquilo que o seu interesse ditar, e abre muito os horizontes. Por isso é que eu estava a falar há pouco que as consciências muito mais facilmente, se tu quiseres hoje, tu despertas para coisas que há 20 anos atrás não despertavas, e tens acesso a falar com a pessoa. Hoje em dia, literalmente, a gente fala quase com quem quiser. Entre aspas, se quiser, a gente manda. Se tu fizeres uma coisa com muito valor e escreveres ao ao Bezos da Amazon, provavelmente ele vai, agora já não é o CEO, mas ele provavelmente responde. Se o gajo achar, ou o Musk da Tesla, ele responde. Pronto. Uma referência que eu tenho aqui em Portugal, já agora falo porque eu gosto bastante dele, e tu conheces também, já lá tiveste, o Pedro Hipólito. É um gajo espetacular, um gajo com uma visão que eu gosto muito, pronto, muito competitivo, aquelas coisas, mas isto para dizer que hoje o pessoal não tem noção, mas existe esta faculdade de tu poderes falar com toda a gente desde que distingas. Por isso é que eu digo que hoje, e cada vez mais vai ser assim, dada a quantidade, cada vez há mais pessoas no mundo inteiro com acesso a informação muito boa, hoje o que interessa não é o talento, é a vontade. Estás a ver? A vontade é mais importante que tudo. Porque se tu tiveres vontade, vais superar um gajo com talento. Porque se o gajo com talento isto não me apetece fazer, não sei o quê. Pronto, e lá está, não tem mal nenhum. Aquilo que nós falamos há bocado, não tem mal nenhum, mas é preciso estar consciente disto. Tanto que hoje o paradigma do ensino vai ter que mudar, nós sabemos isso. Hoje em dia, tu se quiseres contratar aqui alguém para a tua empresa, se o gajo te vier dizer, eu fiz o curso, não sei do que, está bem, mostra-me mostra-me coisas. Exato. Qual é o teu interesse? Quais são os teus valores? É literalmente diferente e portanto, malta mais nova, de 20, 25, até 30, tenha a consciência disto, que tem uma ferramenta nas mãos que nem se apercebe. Uma ferramenta que se tiveres vontade, vais chegar, o céu é o limite. Agora, é preciso ter vontade. E atenção, repito, não há mal nenhum em não ter vontade, não há mal nenhum em querer trabalhar das 9 às 5, ir para casa, a uma esplanada, beber uma cervejinha, isso não tem mal nenhum. Mas depois são escolhas que se fazem. Sim. Pronto. Ou seja, não nos podemos queixar disso. Mesmo quem é empreendedor, agora, antes trabalhava das 9 às 5, agora trabalho 16 horas, senão isto vai tudo de vela e não deixa de ter clientes, deixa de ter site e não sei o quê. São tudo escolhas e hoje é mais fácil do que nunca, não só em termos técnicos, de aprender sobre imobiliário, aprender sobre e-commerce, aprender sobre marketing, aprender sobre vendas. É só querer e a gente encontra alguém que fez um vídeo especificamente para responder às dúvidas que nós temos, pensou naquele vídeo, em qualquer lado, no YouTube, no Udemy, num curso, aquilo que seja, num livro. Mas também há outra componente, que é a parte espiritual, a parte de autoconhecimento. Também é muito mais fácil até estar exposto a dar atenção a isso, que eu acho que até há relativamente pouco tempo as pessoas não pensavam muito bem nisso, no propósito, o equilíbrio, entre as duas coisas. Não é o equilíbrio, é a integração entre as duas coisas, entre o trabalho e a nossa vida pessoal. Portanto, sim. Quando eu falo equilíbrio, é o teu equilíbrio. O teu equilíbrio necessita disso que tu estás a dizer. Porque eu, mesmo quando comecei a investir uma série no imobiliário, quando eu investi uma série, não só nos imóveis, mas também na parte de criação de conteúdo, algo que tirou bastante tempo, né? Começou a consumir cada vez mais tempo, foi exatamente desenvolver a carreira profissional à medida do lifestyle que eu queria. Algo que eu não fiz, por exemplo, em negócios anteriores. Ou seja,
E porquê? Porque eu ouvi um gajo qualquer a falar sobre isto, assim, tens que fazer o teu... Não seguia a regra dele, tipo, este gajo disse, nós devemos fazer o nosso lifestyle, desenvolver o nosso negócio de acordo com o lifestyle que nós queremos, e comecei a fazer isso cegamente. Não, pensei assim, realmente, em negócios que tive anteriormente e como as coisas estão a correr agora, se calhar isto não me sinto, não estou 100% alinhado. Esta ideia agrada-me, pá, vou experimentar. Qual é o meu lifestyle ideal? Ter alguma liberdade geográfica, ter uma infraestrutura relativamente leve para conseguir ser adaptável o mais rapidamente possível. E ok, vamos começar a desenvolver tudo à volta deste lifestyle, não só o meu próprio, como também do próprio negócio. Porque eu ouvi um gajo qualquer, talvez no TikTok, tipo 15 segundos que vi isto e despertou o meu interesse. Sim, lá está, e refletes e pensas sobre o assunto, isso é que faz a diferença. Mas tens que refletir, não podes Tens, só pois. pá, vou seguir por aí. Se calhar para pessoas não faz muito sentido, não sei. Eu não quero interromper o teu vídeo durante muito tempo, apenas vou precisar de alguns segundinhos, por isso presta atenção. Eu sei que se estás a assistir este conteúdo, então és uma pessoa que provavelmente já investe em imobiliário, ou quer investir em imobiliário, ou até já és um daqueles investidores que tem vários imóveis na sua carteira. Agora, durante este e os próximos anos, a tua intenção é continuar a investir em imobiliário e escalar o teu portfólio, e que para isso gostavas de contar com a minha ajuda e da minha equipa, então a minha dica é que cliques aqui em baixo na descrição deste vídeo, existe um link para uma consultoria estratégica gratuita com a minha equipa, e onde a única coisa que tens de fazer é preencher um formulário para a minha equipa analisar e perceber de que forma é que te vamos conseguir melhor ajudar. Esta sessão de consultoria estratégica é absolutamente gratuita, mas só vai fazer sentido para a minha equipa ajudar quem realmente se esmera na sua candidatura. Por isso já sabes, clica no link da descrição, dá o teu melhor na candidatura e espero que daqui a poucos dias estejas numa chamada diretamente com a minha equipa para percebermos como é que te podemos ajudar a evoluir e a crescer como investidor imobiliário. Agora, sem mais demoras, vamos voltar ao vídeo. Sim, exatamente, tem que se refletir, tem que saber para onde é que se quer ir. E já agora também dizer o seguinte, assim como eu acho que, falando do que estávamos a dizer, que não se deve diabolizar o pessoal que, entre aspas, não querem enverdar por este caminho do empreendedorismo, também existe o contrário, que é muitas vezes nesta esfera do empreendedorismo e no circuito dos criadores de conteúdo, também às vezes cria-se um bocado aquela ideia, vocês estão assim porque não querem fazer isto, aquilo, não sei o quê. Esse discurso também me parece, ou seja, isto não é um jogo de uns contra os outros. Complementa-se, não é? Complementa-se, exatamente, complementa-se. E aqui, aquilo que estás a fazer, conteúdo de muita qualidade e que ajuda as pessoas, é isso, é despertar consciências e depois cada um decide o que é que quer em função daquilo que tu disseste há pouco, reflete, pensa, olha, que eu gosto mais de buy and hold, gosto mais de fix and flip. Não gosto de nenhuma das coisas, afinal de contas, prefiro investir aqui ou ali. E nós hoje temos todos os recursos, ou seja, hoje quem se der ao trabalho e gostar de estudar e de aprender, tem vida bastante facilitada. E eu digo ao meu filho, eu acho que hoje em dia uma pessoa tem mesmo que equacionar se vale a pena gastar 5 anos na faculdade ou não, depende muito, pronto, a resposta para tudo é quase sempre depende, não é? Aquela célebre pergunta do imobiliário que toda a gente faz ao Marco Libório, constitui a empresa a partir de quantos imóveis? Depende. Por isso, aqui é igual, depende de muitas coisas, mas há outro caminho, coisa que era impensável, não é? Mesmo quando tu foste para a faculdade não era sequer questionável. Sim, mas mesmo dentro da faculdade não é só, pelo menos para mim não é só das aulas e os testes. E nós conseguimos, podemos ir para lá só para as aulas e testes e o resto é festa. Não digo que seja mau, porque isso até pode desenvolver outras skills e até outros gostos, e organizar festas ou conhecer pessoas diferentes. Mas também, dentro da própria faculdade, nós conseguimos escolher, se calhar consigo envolver-me em atividades extracurriculares que complementam aquilo que eu faço na universidade, ou complementam outra coisa completamente à parte. Não é? Na universidade tive uma organização que é o BEST, em que organizei eventos, geri uma organização, budgets, fui tesoureiro da organização, estive na equipa de marketing, saí da zona de conforto, lembro convidarem-me para a equipa de marketing, convidarem-me quase forçadamente, porque não havia mais ninguém para ir. E acumulaste funções. Acumulei, não foi acumular funções, mas não imaginava isso, mas houve uma pessoa, o Tiago, que basicamente me empurrou e eu, bora, vamos a isto.
foi uma organização que me pôs muito fora da zona de conforto, fazer isto mesmo num contexto internacional, e que hoje eu vejo coisas que aprendi por ter estado na faculdade, não por causa da sala de aula, algumas coisas, agora cada vez menos, porque eu tirei engenharia e hoje pouco faço Sim. isso, mas muita da parte social e estas soft skills fui aprendendo dentro da universidade, mas noutros contextos que existem, não é? As pessoas que a gente fala, as organizações com as quais a gente se rodeia, que hoje me dão imenso jeito para organizar eventos, para gerir o meu calendário, para gerir as expectativas das pessoas, porque já trabalhei em equipa. E são coisas que se não fosse a faculdade eu não tinha. Se eu tivesse ficado em casa só a ver o curso do Udemy, agora ia abrir uma empresa e não tinha sensibilidade para as pessoas, não tinha sido estimulado para isso. Mas já agora só para dizer, em relação à faculdade pura e dura, atenção, eu advogo, se possível deve-se fazer a faculdade, porque é uma ferramenta. Obriga-te a pensar, a não ser alguns casos como nós conhecemos, por exemplo, estou-me a lembrar agora e percebo perfeitamente a opção e acho que é a opção certa para ele, o David Oliveira. Ele acho que não fez e começou a empreender tão cedo, e está no caminho dele e provavelmente faz mais tarde. Agora, para uma pessoa, digamos assim, com um percurso mais normal, acho que a faculdade é sempre uma boa ajuda, mais que não seja porque obriga a pensar, estimula-te, aumenta-te a tua panóplia de ferramentas. Agora, se é fator decisivo para fazer alguma coisa para quem quer empreender, esquece, não é? É zero. Na minha opinião. É muito acessível. Toda a gente vai para lá, ou toda a gente quer ir para lá. Ou seja, a partir do momento toda a gente tem a mesma capacidade no papel, não é? Olha, fiz o curso X, toda a gente fez aquele curso X, tem que ter mais que isso. Os fatores distintivos não podem ser esses? Podem ser, já deixam de poder ser esses. Já talvez 30 anos atrás era difícil ir para a faculdade, as famílias ainda estavam a vir 30 anos, talvez um bocadinho mais. As famílias ainda estavam a vir do interior, para as zonas industrializadas, não era fácil ir para a faculdade, só ia quem tinha dinheiro. Há 30... 30, 40... Isso. Há 30 já é tipo a minha geração. Eu fui para a faculdade já num ambiente, digamos, muito mais próximo do que é hoje em dia, o processo. Mas talvez há 60 anos... Pois, isso antes do 25 de Abril... Estou a pensar na geração dos meus pais. Pois, a geração dos pais, sim. 50, 60... Sim, os meus pais têm 70 e muitos. Aí sim. Aí era outro paradigma. Na minha já não. A grande diferença é a quantidade. A grande diferença é a quantidade. Eu lembro-me de estudar. Tinha que ir para bibliotecas, lamber livros, sabes? Procurar, não é? Ter um livro sobre... não conseguias falar com ninguém. Interessavas-te por um assunto e agora como é que eu falo com alguém ligado a isto? Identificavas o autor, tinhas que mandar uma carta, tinhas que ver que universidade é que ele estava, não era? Ou que instituto é que ele trabalhava e mandar uma carta ou ir lá. Se fosse fora do país era uma carta e rezar para que ela lá chegasse. Não tem nada a ver com os eu não sei, não sou dessa realidade. Sim, mas daí aquilo que eu estava a dizer e que é a minha opinião. Hoje em dia, quem tenha vontade supera montanhas. E naquela altura... não era bem assim. Eu não me estou a queixar. Claro que o mercado ajusta-se sempre. Mas hoje em dia eu costumo fazer esta comparação com... Eu gosto muito de futebol e analiso muito o fenómeno e o ecossistema do futebol e faço esta comparação. Há 20 anos atrás, se um jogador fosse talentoso, podia fazer carreira. Talentoso só aquele jeitinho de pés para jogar a bola. Hoje em dia isso não chega. Não chega mesmo. Se o gajo for talentoso mas não correr e não trabalhar muito, o outro que é menos talentoso... Para desenvolver resistência, mesmo o psicológico... Tudo, exatamente. E o que existe no futebol... Isso fez também nos Jogos Olímpicos, já vi uma comparação. Os Jogos Olímpicos, os vencedores há 40 anos atrás, é tipo o gajo fazer uma pirueta. Hoje tem que fazer 40 piruetas com uma volta, mais não sei o quê, para estar tipo em terceiro lugar. Sem dúvida. As coisas vão evoluindo e nós temos que nos adaptar. Basicamente é isso. Acho que isso é um ponto importante. Nós temos que nos adaptar, porque mesmo com algum nível de sucesso, com algum nível de controle, ou de... Temos chegado onde imaginávamos, se calhar, há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Temos de ter a plena noção que tudo está em jogo a toda a hora. Por mais estabelecido o portfólio, seja imóveis, portfólio está tudo arrendado, tranquilo, a gestão está tranquila. Tudo isso pode ser posto em causa, seja por crises, seja por pessoas, seja por fatores externos, terremotos, aqui falando do imobiliário, e temos de estar sempre conscientes de que temos que estar basicamente sempre a evoluir ou ser humildes também,
ser Sim, humildes humildade é um valor importante. para perceber que, primeiro, nunca vamos saber tudo, em segundo, ser até humildes em algumas áreas, podemos nunca ser nós as melhores pessoas para evoluir em determinada área. Por exemplo, sei lá, na gestão dos imóveis, na compra e revenda, nas obras, e nos fazemos rodear também por essas pessoas. Sim, acho que isso é inerente a qualquer empreendedor. Dar uma fatia do bolo a essas pessoas. Acho que é algo que tem que estar sempre na nossa... Algo que eu não tinha ao início, nos primeiros negócios, que isto está a funcionar, vai funcionar para sempre, não é? Naive Não, nessa altura. infelizmente não é assim, e dá tudo, pá, e dá tudo muito trabalho, e tu notas isso seguramente no teu dia-a-dia. Quanto mais vais crescendo, Tu estás sempre a pensar como é que... mais trabalho tens. Pensar e perguntar a outras pessoas, de forma direta ou indireta, como é que aquilo que estamos a fazer hoje pode ser posto em causa. O que é que pode passar a correr mal no negócio de imobiliário? Não é? Que fatores externos é que existem? Este pensamento, isto não é ser pessimista, é ser calculista. Eu às vezes pensava nisso na altura quando estava na empresa. Epá, é assim, a partir do momento que se cria uma determinada estrutura, depois é difícil essa estrutura também ruir completamente. Mas Depende, não é? Olha uma Nokia, olha uma Alcatel, olha, não é? Pode não ser do dia para a noite, mas... nós temos que criar vários planos de contingência e prever esse tipo de coisas, não é? Tal como isso é como qualquer investimento. Eu, por exemplo, e agora falando aqui um bocadinho do porquê, acho que podemos avançar para aí, não é? Porque que eu depois saí da empresa. Sim, da empresa imobiliária. Contigo. Basicamente foi porque eu, como disse, eu entrei sempre muito mais. Tu tens a vocação para a coisa e querias, digamos assim, o teu objetivo era trabalhar conforme estás a trabalhar agora. Depois também veio a parte do conteúdo. Eu não me queria envolver, e nesta fase da minha vida não me queria envolver na parte operacional, e ao mesmo tempo prefiro investimentos no mercado financeiro. Pronto, basicamente foi isso, foi uma escolha, lá está, foi uma escolha refletida. Se eu me quisesse envolver na parte operacional, tinha sido um caminho espetacular estar agora aqui contigo a trabalhar e a desenvolver a parte da empresa do imobiliário. Não o fiz assim, foi uma coisa natural para mim e tratou-se apenas de uma escolha, nenhum problema pessoal entre nós, tu sabes que não. Continuamos aqui na boa, tranquilos. Não descarto, como disseste no início, eventualmente no futuro termos uma sociedade qualquer noutra área, que pode não ter nada a ver com esta. Já nos conhecemos um ao outro. E foi apenas uma questão de escolha. E aliás, falando um pouco agora de investimentos e desta vertente, se vais para o lado do mercado financeiro, se vais para o lado do mercado imobiliário, eu, na minha opinião, acho que uma pessoa deve fazer investimentos no imobiliário se quiser trabalhar de forma operacional. Ou seja, compras 3, 4, 5 imóveis e queres estar ligado àquilo, queres estar dentro daquilo, queres viver aquilo. Se for só na ótica de ter um ativo para ter uma rentabilidade, isto é a minha opinião, tu podes investir através da bolsa, por exemplo, através de sociedades imobiliárias. Como sabes, há vários rates. Ainda há poucas semanas mandei um que era bastante interessante. Há dois ou três super interessantes e com track records muito estáveis ao longo de muitos anos e que têm, por exemplo, investimentos em Londres, em Frankfurt, em Milão, uma panóplia de apartamentos residenciais, e tu ali tens historicamente um rendimento também de 7, 8%, e portanto, em vez de se eu tiver 100, 150, 200, 250 mil euros, em vez de comprar 2 apartamentos, posso investir aqui. E tem a vantagem da liquidez, de um momento para o outro. Consegues realizar as posições. Agora, isto é só a minha opinião. Agora, quem sinta a coisa, quem gosta, quem entenda, não é? Não, mas o entender pode vir depois. Se tu fores apaixonado, não percebes nada, vais estudar e vais entender. Pronto. É por aí, é isto que eu penso. Eu no meu caso, prefiro fazer investimentos desta índole, ou seja, é muito mais passivo. No final das contas, os retornos que se têm são mais ou menos equiparados. Sabemos que o passado não é garantia do futuro, mas isto é aquilo que a gente percebe se analisar as coisas ao longo das últimas, eu diria, o SP500 tem um retorno de 7 e tal nos últimos 100 anos. Não sei o quê.
Agora, claro que depois existe aqui a parte psicológica que enquanto no imobiliário tu tens sempre o imobiliário que tu adquires e que é teu, tens sempre ali aquela taxazinha de retorno todos os anos. Na bolsa já sabemos que de vez em quando existem aqui aquelas quedas e por isso é que a maioria das pessoas perde dinheiro na bolsa, porque lá está isto, é que não tem paciência, compra na altura errada, aquilo não dá certo, vende passado 2 anos e depois diz que perdeu. Epá, mas eu desafio qualquer pessoa, se tiver ações durante 10, 15 anos vai sempre ganhar dinheiro. Epá, Depende das ações, não é? Mas pois, estatisticamente, estatisticamente falando, for um índice, se for um uma índice, ação, está mais posto ao risco aquele impacto. pá, não podemos garantir o futuro, mas também não sabemos se vai cair, se vai haver aqui um terremoto que destrói os imóveis todos com um gás tenha. Não é? E que o seguro depois não cobre. Pronto, Por isso temos, no limite, temos lá o terreno, portanto a zero não vai, sim. mas pronto. E, olhando para trás também, e na experiência que a gente teve, quando estivemos a trabalhar nesta empresa juntos, uma coisa que, tipo, lições aprendidas, digamos assim, na parte na parte da estrutura da empresa, que eu vejo outras pessoas fazer, lá está, hoje já não faz sentido nenhum não fazer dessa forma. Ainda por cima é arrendamento. Muitas pessoas me perguntam, enviam-me mensagem, dizem pá, Ricardo, queríamos juntar com não sei quem, com um amigo, com fazer uma empresa para investir em arrendamento. Assim, cuidado. Porque o arrendamento é um negócio de longa duração, não é? E as pessoas mudam de ideias em 2, 3 anos, 5 anos. E aquilo que eu vejo fazer, lá está, e que pelo visto é óbvio, mas na altura não percebia, é existirem já mesmo planos de saída, planos para estratégias de saída, em que as pessoas quando entram no negócio já está pré-definido, conseguem sair a 3 anos, 5 anos, a 7 anos, e até lá estão casadas com o negócio, portanto daqui a 2 anos se lembrarem de sair, não, tens que chegar até aos 3 anos para conseguires libertar a tua posição. Mas a fim dos 3 anos há um plano para isso acontecer, caso queiras. Eu acho que no investimento a longo prazo, e aquilo que eu vejo os fundos fazerem, e o pessoal que gera até os fundos, é exatamente isto, para ter previsibilidade e para as coisas já estarem minimamente planeadas, para não ser, por exemplo, o que aconteceu connosco. Não tínhamos nada disso definido há 3 anos, não havia nada disso. Okay, começámos a investir, esta ideia é dar dinheiro, rentabilidade, ter os imóveis e ter isto para sempre, não é? E em relação ao nosso percurso, em qualquer negócio, mesmo o imobiliário, acho que isto é bastante standard, este pré-definir as estratégias de saída anteriormente, é o que eu vejo muitas pessoas fazerem. E que para arrendamento, sem dúvida, se estiverem a juntar nesta estrutura de sócios envolvidos, ou mesmo só sócios de capital, que estão basicamente estão diretamente ligados aos imóveis, não é um fundo, tem uma gestão, que depois tem outra gestão que tem os imóveis, aí é diferente e existem esses fundos como tu referiste. Agora alguém que até tem algum gosto, mas não tem tempo, tem outra empresa, mas quer pôr os trocos no imobiliário, quer estar próximo, não é? Quer aprender umas coisas, quer ver como é que as coisas passam. Mas esteja isto pré-definido, porque lá está, pois pode acontecer. Ali a 3 anos a pessoa diz assim, olha, afinal quero tirar tudo para reinvestir no meu negócio que eu já tinha, ou quero pôr tudo no mercado de ações. Eu diria que é difícil, seguramente a maioria dos investidores não pensam nisso, e eu acho que aí há um papel importante de quem cria conteúdo, ter esse papel de pedagogia e alertar as pessoas para isso, porque de facto há coisas que podem correr mal. Aliás, eu vejo muito mais uma situação confortável, aquilo que eu estava a te dizer, tu investes num fundo e depois sais quanto queres, do que propriamente estar a fazer isso para ganhar praticamente o mesmo. Porque é difícil uma pessoa meter-se nisso e depois tirar uma rentabilidade de 20% ao ano. No arrendamento é difícil, é muito complicado, eu diria quase impossível. Só o arrendamento em Portugal é praticamente impossível. Pois, impossível. Terá que ser uma coisa fora do normal. E lá está, isso entra no âmbito de qualquer setor, um plano de contingência e decidir as situações é sempre importante. Falando aqui do nosso caso em concreto, sem dúvida eu concordo, eu neste caso do arrendamento ao fix and flip concordo com o João Gonçalves, concordo com ele, e provavelmente se voltássemos agora 3 anos atrás, se calhar a minha ideia, eu não sei o que é que respeitaria a tu, mas provavelmente podíamos ter ido para o outro caminho de início, ou seja, com a capitalização que nós fizemos na empresa, que foi uma capitalização interessante, foram fundos interessantes, se calhar tínhamos acelerado aqui o processo de crescimento, mas não é que outra vez tivesse sido má. Eu enquanto investidor, pondo-me aqui na posição de investidor /
aluno, aprendizado, quis aprender. Tu já tinhas alguma experiência disto, tinhas experiência. Para mim, do ponto de vista como investidor, foi um bom negócio, porque eu saí da empresa. Aliás, penso que foi um bom negócio para os dois. Para ti, acho que também foi um bom negócio. Para mim, foi também um bom negócio, porque as taxas de rentabilidade que eu tive foram bem superiores ao rendimento normal, pronto, aos tais 7, 8%. Portanto, para mim, lá está, foi bom. Mas se calhar se tivéssemos feito o Fix and Flip, para o envolvimento, ou seja, para o envolvimento que nós tivemos, e isto tem a ver com logo a primeira obra grande que fizemos, nós íamos lá 2 em 2 semanas, portanto, foram muitas viagens. Fiz a gestão direta de toda a obra, falar com o pedreiro, com a equipa, com os fornecedores, fazer encomendas, também fizeste encomendas. Então, o nível de envolvimento que nós tivemos neste projeto, eu acho que seria praticamente igual a uma estratégia de compra e revenda. Sim. Com viagens mais curtas, talvez, fazíamos aqui mais perto de casa. Sim, que fazíamos de casa. Nós fizemos cerca de, para cima de, no total, para cima de 30 e tal viagens, creio eu. Talvez mais. Era 2 em 2 semanas. 2 em 2 semanas. Um ano e tal. Mas lá está, foi um bom desafio. Se tivéssemos voltado atrás e reportando-me só aqui, lá está, a parte financeira, provavelmente tinha dado mais rentabilidade. Tinha mesmo. Se tivéssemos feito o Fix and Flip. Mas eu não sou o tipo de pessoa de me arrepender do que foi o que foi. Sim, aprendi imenso com... Exato. E não há o bom ou o mau, lá está, arrendamento. Eu prefiro Fix and Flip, sabendo o que sei hoje. Prefiro. Até que a empresa hoje praticamente só faz isso. Altera radicalmente a estratégia. Exatamente. Desde o ano passado. Isso é um sinal de... Às vezes as pessoas dizem, você não sabe muito bem o que é que andas a fazer. Pensas assim, não, nós temos que nos adaptar. As coisas são muito dinâmicas. Hoje em dia as coisas são muito dinâmicas e eu acho que é um sinal de inteligência. Não é? Uma pessoa, se tiver que mudar, muda. Qual é o problema? Desde que justifique para ele mesmo, e neste caso para o parceiro, para o sócio, está tudo bem, não tem problema nenhum. E portanto eu acho que o arrendamento requer uma brutalidade de capital para as coisas se desenvolverem. E foi uma lição aprendida. Eu achava que tinha muito dinheiro Pois e que já podia, não é? 100 mil, 200 mil euros é dinheiro, uma porcentagem pequena da população tem este tipo de fundos guardados, mas para imobiliário não é. Para quem quer investir a longo prazo e ter o portfólio todo com ele, não é? Assim, uma ótica de dependência financeira e coisas do género, dá com 200 mil euros, já dá para ter um rendimento passivo interessante. Mas não dá para trocar de carro todos os anos, não dá para esquecer. Nem 1 milhão dá. Nem 1 milhão. 1 milhão talvez capital próprio com alavancagem já ajuda. Mas não será o carro. Mas olha, já agora deixa-me dizer-te isto aqui porque é interessante. A tal primeira empresa que eu criei era uma empresa de importação e exportação que fazia simplesmente isto. Cá em Portugal existem, tal e qual como existem caracóis, existem também cogumelos silvestres, selvagens. Tal como existem onde? Tal como existe caracóis que a gente conhece, que são apanhados, são colhidos no campo. Existe também cogumelos silvestres que são apanhados nos campos, sobretudo no Alentejo e no Norte. E eu criei uma empresa com um parceiro meu que veio de Londres, ele tinha contactos, e estes cogumelos são consumidos em Inglaterra, no Norte da Europa e nos Estados Unidos. Isso há quanto tempo, se quiseres dar contexto? Eu tinha 30, há 20 anos. Foi o primeiro, há 20. E o que é que acontece? Isto por causa de estás a dizer que eu pensava que era muito dinheiro. É assim, repara bem, nós iniciámos este negócio com 15 mil euros. Erro brutal. Lá está. Não falei com pessoas, não contactei, não vi outras realidades. Eu percebi-me que isto era um erro. É assim, o que é que acontecia? Nós vendíamos tudo o que tínhamos, mas depois não havia fundo de money para repor o estoque. Recebia há 15 dias. Eu percebi-me que eu estava num mar de tubarões quando visitei um armazém de uma pessoa em Aveiro que só em estoque tinha 400 mil euros. Isso foi... Resultado. 2 anos de trabalho, cheguei ao fim 50 mil euros em baixo. Perdi 50 mil euros há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos. 50 mil euros há 20 anos era... E tive que recomeçar de novo e pronto, e tive que recomeçar a partir daí e tive vários projetos depois, como eu disse, e foi assim. Mas isto, a propósito do que estava a dizer, lá está. Também
foi um erro. Mas a gente tem que assumir os nossos erros. Como é que um gajo pensa que X mil euros é bom para imobiliário? É suficiente para um negócio de arrendamento. Tem que ou vai à frente, não é? Ou aprende com alguém que... Mas isso, lá está. Responsabilidade também dos criadores de conteúdo. E eu tenho que dizer aqui, não tenho problemas em dizer e em dar a minha opinião. O Arthur Mariano foi quem iniciou esta jornada do conhecimento. Eu, pessoalmente, não aprecio. Eu gosto dele enquanto acho uma pessoa muito inteligente, não aprecio porque ele põe-se num pedestal que eu pessoalmente não gosto, não tenho problema. Se eu por acaso ouvir este podcast, provavelmente não ouve, porque ele põe-se num pedestal diferente dos outros. Eu não aprecio isso, acho que uma pessoa tem que ser humilde, mas foi ele que introduziu este tema do buy and hold cá em Portugal, e a mensagem tem que ser passada para as pessoas e dizer o seguinte: isto não é um negócio, isto é um negócio que requer muito dinheiro para se entrar nele, não vale a pena estar. Porque que estamos a dizer isto assim? Parece que qualquer um, não é comprar um apartamento, ok, se podes comprar, mas e depois? Sim, dois. Agora, isso não é um negócio do buy and hold. Sim, para tornar um negócio, para compensar ter a equipa própria, ou complementas com outras coisas, ou tens de ter uma escala... Claro, obviamente. Para quem está aí, tal independência financeira, que faz ali 1.500, 2.000 euros em fluxo de caixa, pensa assim, agora vou delegar isto tudo a uma pessoa para não ter que me chatear com nada. Acabou. Os 2.000 euros vão para o ordenado e estás a pagar para ter só. Claro. Mas por isso, lá está, honestamente acho-te um tipo impecável, porque tu tens a humildade de reconhecer os erros. Os erros são erros de aprendizado, isto não tem nada de absolutamente mal. E lá está, isto é a grande vantagem de difundir o trabalho, porque as pessoas que estão a ouvir isto vão pensar duas vezes. O que eu gosto mais de partilhar é o que corre mal. Claro. O que não corre tão bem. E, por exemplo, aqui tu falaste de ir bem, e por isso é que a empresa hoje foca-se, tem que continuar a ter o arrendamento, é tipo pinga-pinga, paga as contas, assim. Mas foca-se na compra e revenda, porque tenho 30 anos, eu não estou para me reformar agora. Talvez daqui a outros 10 ou 15 anos os fundos sejam canalizados novamente para esta estratégia, mas para já não faz sentido. O reformar é um tema interessante. O que é isso de reformar? Já podemos ir lá, deixa-me só terminar aqui este raciocínio. Perguntaram-me numa live da PIA, solicitadores, muito bons, admiro bastante o trabalho deles. Por exemplo, imobiliário trouxe-me estas coisas que é espetacular. Sim, claro. Mas dentro dessa live alguém me perguntou, ou a pergunta-chave era tipo, como sabes com essa? Que era um negócio que me tenha corrido mal. Um negócio que eu tenha perdido dinheiro, talvez tenha perdido gasto desnecessariamente uns milhares de euros num outro negócio. Mas onde eu sinto que perdi dinheiro, mas ganhei muitas outras coisas, como conhecimento, experiência, conhecer pessoas, foi realmente ter trocado aqui, achar que tinha muito dinheiro, não é? Começar a enterrar tudo para longo prazo, e hoje, anos mais tarde, percebo, que todo aquele esforço, aquilo que estava a referir há pouco, todo o esforço aplicado, se calhar num modelo, o mesmo esforço até, aplicado num modelo diferente, tinha dado muito mais resultados. Não perdi dinheiro, não perdemos dinheiro. Não. Mas a verdade é que ficou muito em cima da mesa. Eu lembro, até dei o exemplo, lembras quando fomos visitar um apartamento em Odivelas? Lembro. Não me fales nisso. 90 mil euros. Não tínhamos cash na altura. 80 ou 90 mil euros, com uma cave, junto ao metro. Esse apartamento aí eu estou tipo a 180, 200 mil. Mas logo na altura, eu tinha comprado aquilo, não fazíamos. Estava remodelado. Estava os primeiros a visitar. Eram uns toques de um staging e aquilo ficava... Uns toques, uma pintura. Sim. Foram este tipo de coisas que, em primeiro lugar, nos chegavam e não íamos. Este foi um exemplo. Sim. E também não procurávamos, porque nessa altura, pandemia, tudo fechado, as pessoas não conseguiam comprar. Nós começámos a investir e a pôr o pessoal em obra quando estava tudo às moscas. Nós íamos... Sim, foi naquele ano de 2020, aí provavelmente já foi... Esse de Odivelas já deve ter sido em 2021, mas... Não, foi no... Ainda. Eu lembro-me, dávamos de máscara para todo o lado. Andávamos de máscara. Tinha uma fila de investidores para entrar, nós fomos os primeiros. Estava ali o paraíso. Com a consultora Graciete. Recordas-te? Sim. ainda falamos, ainda vai trazer Sim. Com a Graciete. Ou seja, uma consultora também de outra localização completamente diferente, não era de Lisboa. Foi este tipo de coisas que não fomos. Primeiro, as coisas que chegavam como esta, que simplesmente não aproveitámos, e outras que nem sequer fomos à procura. Se calhar era o ecossistema, o cenário perfeito, ninguém conseguia visitar, estava tudo. Mas faz parte do processo, não estávamos preparados na altura para
Mas isso ensinou-me, lá está, quando estamos tão envolvidos com algo, seja um modelo buy and hold, seja um negócio, seja criação de conteúdo, seja em qualquer coisa, colocar sempre tudo em causa, não é? Sim, sim, Procurar sim. formas de colocar isso em causa, porque podemos, lá está, ter perdas diretas ou indiretas, financeiras ou não, Sim. por causa disso. Portanto, é aqui uma reflexão interessante. E a pergunta foi do pior negócio, lá está. Não perdi dinheiro, mas Esse foi o teu pior. Pois, se esse foi o teu pior negócio. não foi isto em específico de Odivelas, mas foi ter deixado muito em si. Temos plena noção, não é? Sim, é pelo lado que deixas de ganhar. Pelo lado deixas de ganhar, não pelo muito lado perdas, mas deixas pelo de lado ganhar. deixas de ganhar. Eu tive a experiência penosa que já te contei, que foi a pior de todas, foi a primeira, mas faz parte do processo e eu acho que nós nos devemos orgulhar. É isso, há que valorizar as coisas que correm mal. Acho que são as mais importantes. Por se não forem essas, Acho que são as mais importantes. E é impossível correr tudo bem na vida, seja em que área da vida for, não é impossível. É impossível as coisas correrem todas bem. e aprender a lidar quando as coisas correm menos bem, não entrar em pânico, ser perfeitamente racional. Sim, é acreditar no que isso leva, lá está, é o mindset, leva a tu acreditares no que estás a fazer. É muito importante, lá está, outra vez, a era da informação, da informação tendencialmente gratuita, eu acho que vale muito a pena investir na parte do mindset, vale mesmo. Eu, por exemplo, nunca paguei para isso, mas podia ter pago, mas leio bastante, reflito muito. Porque se a tua cabeça não está bem, tudo o resto não funciona. Eu acho que é importante investir tempo nisso, seja recurso online, mas é mesmo importante falar com pessoas Passa por aí também, exatamente. direto. Pelo menos esta é a minha experiência, quando, mesmo tendo preconceitos já definidos e saber, olha, existe esta realidade, conheces, porque viste um vídeo, porque fizeste um curso online, ou leste um livro, e conheces que essa realidade existe. Mas o facto de falares com alguém, vou dar aqui o exemplo daquele evento, e já há um podcast que eu fiz com o João sobre isso, tinha perfeita noção que investir num país diferente, Nos Estados Unidos, né? e seja investir em imobiliário, seja criar negócios, a dinâmica é completamente diferente. Ok, boa, sei isto. Outra coisa é falares com alguém, especialmente quem não está, mesmo não seja a referência, tipo o criador de conteúdo ou o organizador do evento, faz com as pessoas normais e vês, ok, não, isto é mesmo assim para toda a gente. Faz um clique. Sim, as realidades são muito diversas e isso enriquece-nos. E é verdade que é possível aprender muito online, por isso é que lá está a faculdade. É mais uma chave de fendas que tu tens. Mais uma chave de fendas que tu tens. Talvez não seja, em algumas áreas, a mais eficiente para aprender determinado tipo de coisas, mas é excelente noutras, como a parte de componente social e ter acesso a outras realidades. Mas isto também é possível através de eventos, possível através de workshops. Claro, quanto mais ferramentas tiver a tua caixinha, melhor. E algumas vão E ser essas pouco ferramentas usadas. ninguém me tira, não é? Porque dinheiro pode desaparecer de 300 milhões de formas. Sim, isso leva-nos a essa parte da conversa também bastante interessante, é isso mesmo. Se nós perguntarmos se nós perguntarmos a alguém o que é que tu queres da vida? A resposta acho eu, mais de 90% das pessoas vão responder o chavão que eu às vezes respondo, quer ser feliz, não é? Quer ser feliz. Quem quer dizer feliz? O que é feliz? Pronto, depois entramos nessa onda, lá está. Pode ser, o gajo realmente pode ser feliz em trabalhar no seu trabalhozinho, que seja no Leroy, passa publicidade, desculpa, em qualquer lado, e depois sair de casa, vai ter com o filho, vai levar o filho ao balé, ao filho ao basquete, o que seja, beber a sua cervejinha, ver televisão, e pronto, mas estás mesmo bem assim, sentes que estás bem, pronto, ok, então deixa de estar, porque é isso que quer dizer, aqui a parte do dinheiro, o dinheiro é uma coisa, olha, vou dizer isto aqui que eu acho que é motivo para reflexão para a malta toda. Há uma jornalista da RTP que é a Fátima Campos Ferreira, sabes quem é? Eu não sei quem é. Pronto, é uma jornalista bem conceituada e ela fez uma panóplia de entrevistas há uns 2 anos com personalidades portuguesas bem interessantes. Uma delas foi o arquiteto, o mestre Cisa Vieira. E ela, no fim da entrevista, fez-lhe uma pergunta que eu achei espetacular.
perguntou-lhe assim: arquiteto Cisa Vieira, diga-me uma coisa, você trocava 10 anos de vida pela sua obra toda? Pá, o gajo tem uma obra. Qual é que achas que foi a resposta? Ia preferir os 10 anos de vida. Mas podia não ser. A resposta dele foi essa. Mas podia não ser. Meu, um gajo com uma obra daquelas podia pensar diferente. Podia, pá, eu fiz uma obra que quer ser lembrado. Quer ser lembrado para a posteridade. Fiz isto, aquilo, aquilo. Seria o espectável, não é? E ele, eu não estou a dizer, lá está, para mim não há resposta certa, Ricardo. Foi a resposta dele? Foi a resposta dele. Podia perfeitamente ser a outra, mas isto, ou seja, repara bem, aquele homem passava uma borracha em tudo o que fez na vida por mais 10 anos de vida. Podia não ser assim. Sim, isso tem a ver com cada um, lá está. Mas eu tenho muito esta filosofia, lá está, fui adotando de ser aberto para outras realidades, de consumir conteúdo dentro e fora do país. Que é mesmo quando as coisas são colocadas em jogo, quando coisas correm menos bem, ou quando temos algum sucesso, não é? Temos muitas visualizações, vendemos muitas casas, as pessoas conhecem, não sei o quê. Pensar daqui a talvez 70 anos, se calhar já não estou cá, não sei. Tipo, nada, mesmo daqui a... Se eu parar de fazer tudo o que estou a fazer hoje, daqui a um ano, daqui a 6 meses já ninguém se lembra. Muito interessante o que tu estás a dizer. Há que ter... Ninguém se lembra. Concordo 100% contigo. Concordo 100% contigo e repara numa coisa. Por exemplo, se tu fores perguntar a pessoal, a quem quer que seja, 20, 25, 30, 40, 50 anos, por exemplo, se eu for perguntar assim, fala-me 5 minutos do Belmiro de Azevedo, fala-me 5 minutos do Pedro Queiroz Pereira, fala-me 5 minutos do Nabeiro. Pá, tudo grandes empresários. Montaram coisas espetaculares. Pá, e as pessoas, sim, o gajo do Continente morreu há 3 anos, né? Passou, meu. Passou. Portanto, estás a ver, nós somos muito efêmeros. Nós, quando vamos na rua, estamos numa cidade muito grande, olhamos para aquilo tudo e quão pequeninos nós somos, não é? E ali, ou seja, mesmo uns Isaac Newtons que... Exatamente. O gajo pode pensar, quer que o meu livro seja publicado, não sei o quê, mas isso depois vai estar a alimentar um ego que já não existe, não é? Acho que isso tem muito a ver com o ego. Ok, nós fazemos um impacto no mundo, temos de nos sentir bem connosco. Agora esperar que isso depois perdure... Reconhecimento, não é? Isso, lá está, por mais... Yeah. Mesmo um Elon Musk. Acho que isso é um erro, uma pessoa querer fazer algo a pensar nisso. Porque achamos que somos, pá, fiz o evento, fiz um prédio, digo, é verdade que o prédio vai lá estar e a gente vai sair daqui, vai desaparecer, não é? Vai morrer. E o prédio continua lá, mas ok, tem lá o nome. O gajo construiu. Ok, pá, fixe, está-se bem. Na realidade, tu vais impactar algumas pessoas. Tu e todas as pessoas que têm a audiência vais impactar, porque vai sempre haver aquele e dizer, pá, foi por causa daquele gajo. Ou melhor ainda, imagina um neto, imagina um aluno teu e um neto desse aluno dizer, olha, eu hoje faço isto porque o meu avô, na altura, conheci um gajo qualquer que era o Ricardo Matos, acho que o gajo já morreu. E eu tenho este império por causa do meu pai me dizer que via uns vídeos. Pronto, vai sempre acontecer essas... Epá, isso já é uma razão para tu fazeres o que fazes. Agora... Sim, é uma razão, mas não nos devemos atar a isso. Acho não, que não me ato a isso e as coisas correm mal ou se não... Exatamente. Pá, é tão relativo. No fundo, eu acho que nós temos que fazer as coisas por vocação e para nos sentirmos bem connosco próprio. Por isso é que o dinheiro acaba por ser, no fundo, no meio desta história toda, um bocado desvalorizado. Porque lá está, ninguém responde o que é que pretendes da vida. Pá, quase ninguém responde que quer ter dinheiro. A primeira resposta é sempre que quer ser feliz, seja lá o que isso for. Já sabemos, aquela não vou estar aqui em chavões, o dinheiro é isto, dá aquilo. A gente já sabe isso tudo. Mas no final das contas... É só o que é, permite ter mais experiências, mas se a tua cabecinha não estiver no lugar e não estiver satisfeita, o dinheiro pouco vale. Senão a gente também não via gajos que se suicidam e que têm dinheiro e que têm supostamente... Isso não existiria. Portanto, é fazer aquilo que... É uma ferramenta, funciona para o bem, sim, como qualquer outra, funciona para nos ajudar ou para ir contra nós. Mas eu concordo muito com essa tua ideia realmente do quão efêmero são as coisas, não é? E isso é muito interessante, mas é o quê? Eu acho que isso é a nossa natureza, Ricardo. É como eu costumo dizer, a nossa natureza, a natureza humana, só para acrescentar isto, eu acho que a natureza humana nós somos egoístas por natureza.
Pronto, não é mal nem bem, somos assim. Eu costumo dar o exemplo, se tiveres aqui 10 bebés com um pacote de bolachas e aqui outros 10 bebés sem pacote de bolachas, bebés de 6 meses assim sentados, os gajos que têm as bolachas não vão dar bolachas aos outros. E portanto, querem o pacote para eles. Portanto, isso é a nossa natureza. Nós somos egoístas por natureza. Temos virtudes, temos defeitos, mas o ser humano é um ser... Até porque fazemos a maior parte das coisas que fazemos, não todas, porque nós nos sentimos bem nós por nos isso, sentimos não é? bem. Epá, é o que é, podíamos ser diferentes, se calhar era mais interessante sermos todos muito... Epá, e atenção, há pessoas que conseguem avançar este step para a frente e ser mesmo altruístas e pensarem primeiro nos... Acho eu eu não me considero, se calhar tenho que dar esse passo, estou a tentar pensar primeiro nos outros e depois em mim, a não ser quando se tem um filho, isso é outra história. Mas nós temos sempre pensar em nós primeiros, porque mesmo que queremos pensar nos outros, nós temos que estar bem e pensar em nós para conseguir desenvolver esse É a trabalho natureza. Da melhor forma possível. Sim, mas há fenómenos, por exemplo, não faz sentido haver, não vamos agora entrar nessas conversas, mas não faz sentido haver, por exemplo, crianças que morrem à fome hoje em dia. Se a sociedade se congregasse, isso não acontecia, não é? Era simples. Mas pronto, epá, é a nossa natureza, é o que é, há que aceitar. E acho que lá está, tudo muda, o mundo muda, as condições tecnológicas vão mudando, mas há uma coisa que nunca muda, a natureza humana. Eu acho isso fascinante. A única coisa que eu acho que é estanque ao longo dos séculos é a natureza humana. Isso nunca muda. Não muda, é o fator mais previsível, não é? Nunca muda, nunca muda. E mesmo tu agora vais ver, ao avançar com a idade, tu, por exemplo, quando tiveres daqui por 10 anos, vais perceber que as dúvidas do pessoal de 20 anos são as dúvidas de sempre. Ou seja, é um processo evolutivo normal. Né? E daqui por 20 anos, quem está a nascer agora também vai ter as mesmas dúvidas e a natureza humana vai ser parecida. Isso é muito interessante. Ou seja, a única coisa estanque na nossa existência ao longo dos séculos é mesmo a natureza humana que não muda. Isso é um trabalho. Por acaso nunca aprofundei algumas coisas em termos de psicologia. Eu gosto bastante. Mas talvez tenha lido 2, 3 livros sobre isso, a influência qual não é o nome dele? E o Sapiens também, o livro. Não li, é Tem a interessante. ver com a evolução, como é que as sociedades foram. Por isso é que como é que as sociedades foram evoluindo, começou com grupos pequeninos, a história não se repete, mas rima, não é? Não se repete, mas exato, mas... E hoje caminhamos para, por exemplo, só para dar aqui em perspectiva, hoje caminhamos para parece, né? Um mundo cada vez mais tipo, com um único governo, não é? Um só controlar, mas fomos a ver, foi isso que aconteceu desde sempre, desde a tribuzinha tinha o gajo-chefe, depois juntou-se outra tribo, já tem os chefes das duas tribos, agora já depois temos regiões, depois já temos impérios, depois passámos a ter países, depois União Europeia, Estados Unidos e agora o passo seguinte, e daqui a, sei lá, 500 anos temos o presidente da galáxia, algo assim do género, que entretanto o Elon Musk já pôs o pessoal de todo lado, ou o sucessor do Elon Musk. Não dá para prever, não é? Quando nós pensamos que há 500 anos atrás estávamos a fazer a descoberta do caminho marítimo para a Índia, eu acho que se tu te reportares a essa altura, provavelmente eles nem imaginavam que qualquer pessoa quase, no primeiro com o mínimo de recursos naquilo para a agilidade do mundo, do primeiro mundo, consegue ir para a Índia em sei lá, 20 horas, uma coisa assim. Mas nós pensamos que, lá está, nós tendemos sempre a achar que somos mais inteligentes ou temos mais capacidade que esse pessoal há 500 anos atrás. Ou seja, tu dizes assim, não, mas eu consigo imaginar um mundo daqui a 500 anos. Consigo imaginar colónias em Marte, ir e vir, a preços acessíveis. Mas será que não está muito mais à frente do que isso? É aquela coisa, há coisas que tu nem sabes que não sabes, não é? Pá, não sei. Eu só consigo imaginar até aí. Sim, dá para fantasiar com algumas coisas, mas... E se calhar já se um gajo tem chips todo e vive 300 anos e já não há segurança social e essas coisas, sistemas de previdência social, etc. Não faço ideia. Não dá para imaginar, mas sim, pá, 500 anos, não é? 500 anos são para aí 6 gerações, 7 gerações. Estamos a falar de que basta abrir o telefone, estar a falar com alguém do outro lado do mundo. Sim, qualquer pessoa pode fazer isso.
Mas pronto, só que eu vejo, pá, isto agora dá para divagar. Nesta... Sim, dá para divagar. Acho que devemos ser gratos pelo que temos hoje, aquilo que falaste dos recursos que temos, assim como ao olhar para os recursos que temos e a possibilidade de aprender, a possibilidade de nos conseguirmos desenvolver mais rápido. Não somos mais inteligentes, mas conseguimos desenvolver. Existem muito mais coisas encapsuladas. Sim. Acho que o tema é esse. Independentemente da idade, eu acho que isto é muito importante e aqui também é uma mensagem para a tua audiência, porque é natural, isso é assim em todas. É uma estratificação normal, 25, 35, 35, 45, mais de 50 há sempre menos pessoas. Mas independentemente da idade, se houver motivação para começar algo novo, comece, se tiverem 40, 45, 50, não importa, porque lá está, isto é uma coisa, eu não sei se temos algum tempo para... Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Eu queria dizer isto porque isto é uma coisa que eu vou modificando ao longo dos anos da minha existência e que vou vendo de forma diferente. Nós somos, lá está, somos egoístas por natureza e também somos corporativistas, é normal. Eu próprio, assim, eu quando vejo um gajo 20 anos mais velho que eu, ou 30, fogo aquele gajo. Mas cada vez menos vou tendo essa, e contrario isso, porque, por exemplo, eu vejo lá muita malta no ginásio onde eu estou, tem 70, 75, e eu já começo a pensar, este gajo aqui, se calhar tem uma qualidade de vida do caraças, está muito bem com ele próprio, tem 75 anos, ok. Ou seja, cada vez eu tendo a ver o fator da idade como uma coisa negativa, e nós vivemos muito nessa sociedade. Quando, é triste a gente olhar para um gajo já velho e estar depositado num ar, ou seja, a gente também não valoriza isso, é assim, é o que é a nossa natureza. E portanto, eu queria deixar esta mensagem para o pessoal que é mais velho e que acha que já está fora de prazo para fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Não pense assim, se lhe der o clique e se tiver vontade de avançar para algo, que faça, que não tenha problemas, porque está sempre a tempo. Eu até costumo dar aqui o meu exemplo do ginásio, e aqui sem falsa modéstia, porque eu também trabalho para isso e gosto, é uma coisa que me motiva. Eu, por exemplo, com a idade que eu tenho, eu provavelmente não, há pouca gente com a minha idade e até mais novos que se consegue. Dou sempre este exemplo e tu sabes, já te citei uma ou duas vezes, que se pendura na barra de elevações e faz elevações na boa, tranquilo, faço ali 10 elevações na boa, mesmo bem feitinhas, e a malta de 25, 30, 35 não as faz. E porquê que eu faço isto? Não é que seja melhor que os outros, é porque simplesmente gosto de treinar, treino para aquilo como deve ser, vou um personal trainer, isto e aquilo, e faço aquilo bem. E gosto de fazer. E acreditas que podes lá chegar, não é? Se calhar o malta, 50 anos, já se desleixou durante os últimos 20 anos, pensa assim, também não é agora que vou, porque não vê raras as pessoas, não é, da minha idade que já conseguem ter um físico bom. E isto não é para me gabar, é só para dizer que que não tem nada a ver, é possível. Claro que existem limites. Como eu costumo dizer, o meu objetivo é aos 70 a ver se faço a mesma coisa. Por exemplo, ainda ontem eu vi na Netflix o documentário do Schwarzenegger. Já viste? Ainda não vi. Interessante, lá está, um gajo com uma força de vontade tremenda, com um objetivo. As pessoas que chegam que fazem muita coisa bem feita têm quase sempre essas características comuns. Muito interessante o documentário dele. O gajo foi não sei quantas vezes Mr. Olympia, eu não sabia, pensava que tinha sido uma ou duas, mas não, o gajo dominava aquilo. Cresceu numa aldeia da Áustria. E pensou logo, para crescer não posso estar nesta aldeia. Não, ele disse, eu não me sinto, isto aqui não é, eu não pertenço bem a este meio. Pronto, e acabou por acontecer tudo o que ele fez proporcionou-se a ir para os Estados Unidos. Portanto, mensagem é, pessoal, ninguém está acabado, seja aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, hoje já pensa assim, desde que queira fazer e tenha motivação para tal, façam sem problema. Porque seguramente há malta aqui da tua audiência, de certeza absoluta, que tem a minha idade ou mais, isto é coisa de putos mais novos. Não é, nós estamos sempre a tempo de fazer as coisas, se tivermos vontade. E é natural que cada vez as pessoas mais novas comecem a fazer coisas que só se fazia com 30 anos, com 40 anos. Por causa do acesso à informação, não é? Hoje tens... O David Oliveira, admiro, ele nem sabe que eu sou, que existe, mas eu acompanho as pessoas e vejo o trabalho. Lá está, são pessoas fora da caixa. Mas ou seja, elas sempre existiram, mas hoje o ambiente é muito melhor para quando existe ali um mínimo de faísca que ela desperte e a pessoa arranque dali. Não, eu diria que não é muito melhor. As condições estão mesmo criadas para isso.
Sim, vejo mesmo alunos meus, tipo, 19 anos, ou 18 anos, ou 20, que já estão aí lançados, já dominam isto de uma forma e... Seria a vontade, não é? É só a vontade que tu querias fazer. Mas isto, eu queria ter isto na ótica da comparação. Se calhar agora eu não percebia nada de imobiliário. Vi um gajo qualquer fazer vídeos no YouTube, pá, com 19 anos. Este gajo consegue financiar-se a 40 anos. Eu se calhar já tenho 40 anos, já tenho 40 anos. Já tenho 40 anos, não consigo. O gajo é novo, tem idade para isto, já não tenho paciência, vou deixar de lado. Não. Se tiver a mesma vontade, ou uma percentagem da vontade que essa pessoa tem, ou a nossa vontade, não, primeiro é logo. Sim, a nossa vontade. A nossa vontade não interessa, são condições diferentes, mas dá para evoluir à mesma. Assim, por exemplo, eu admiro o trabalho, embora eu tenha algumas discordâncias, como tu sabes, já falei com isso contigo, em relação a algumas mensagens que o João Gonçalves passa, isso não tem nada a ver, mas admiro bastante o trabalho que ele faz. Ele veio colmatar uma necessidade que havia no mercado. Por isso, simplesmente foi isso. Fez-se a vida. Era PT, creio eu, não é? Viu que ali não ia chover muito. Se calhar também não era a paixão dele, porque eu, por exemplo, a pessoa com quem eu treino financeiramente ganha muito bem, dá formação e ganha muito bem. O PT? O meu? Sim. Mas pronto, também já está no mercado há alguns anos, mas ele foi por outro caminho. O que interessa é o que faz bem, veio colmatar uma necessidade do mercado, porque realmente é preciso haver aqui um hub que interliga o pessoal. Epá, e a gente tem interesse por isto, mas tem dúvidas, sabe por onde começar, não sei, epá, ele está ali, está uma ajuda. Quanto mais perspectivas, melhor, não é? E portanto é um trabalho muito válido desse ponto de vista. Isso potencial até as oportunidades. Epá, é a vontade, é um gajo fazer-se à vida. Ter realização em dinheiro dá para fazer em qualquer indústria. Claro que estatisticamente é mais provável, ou estatisticamente existe mais probabilidade de sucesso uma do que outra, não é? Porque pela indústria em si, não é? Sim, indústria olha em para o si. mercado de arte, e se for arte em Portugal, não é? Pá, se calhar há pessoas que fazem muito dinheiro, Joanas Vasconcelos, por aí fora, mas a probabilidade de lá chegar se calhar é diferente, ou fazer mesmo, exatamente a mesma coisa em França, não sei, ou Estados Sim, sem dúvida. Pois aí, epá, lá está, isso leva àquela conversa, muitas vezes a gente deve seguir logo mesmo a nossa paixão. Isso tem que ser administrado por cada um. Há aqui etapas da vida, provavelmente aos 30, se um gajo for empreendedor, mesmo que não seja o ramo de sonho dele, ele empreende noutra coisa qualquer, e depois aos 50, então já tem algum fundo de maneio e já pode ir mais para o que gosta. Cada um administra da forma que pode, mas em relação a isso estás a dizer, eu posso fazer aqui uma derivação e custa-me. A única coisa que me custa no nosso país que é fantástica é, eu acho que nós estamos a resvalar um bocado no modelo de desenvolvimento que estamos a ter. Pá, porque quando eu começo a ver que tu vais, por exemplo, a qualquer... Pá, o nosso país é fantástico, vais a qualquer sítio, vais para o Algarve, tens serviços de alto valor acrescentado no turismo e na restauração, mas depois começas a ver a mão de obra que eles têm, já há grupos a construírem, a terem construções só para os trabalhadores que vêm do Nepal, de Cabo Verde, etc. Já começa a existir isso no Algarve. E portanto, eu tenho alguma tristeza em dizer isto, mas eu começo aqui a comparar Portugal com alguns países subdesenvolvidos que parece que só existem para o turismo, como a Tunísia, como o México. umas Maldivas, nunca fui às Maldivas, mas percebo que quem lá trabalha não tem condições. Percebo pessoas que já lá tiveram, a gente alta de empreendedora, percebe-se quem é que trabalha, onde é que vem, quais são os custos. Aí vê aquilo é super luxo, alto resort, mas a pessoa vem, tem que ir de barco todo dia, não sei de onde, recebe $50 por mês. Pá, e eu vou-te dizer, eu não sou uma pessoa, não sou alguém com cariz socialista, mas cada vez mais tenho sensibilidade para essas questões, porque pá, nós vemos na União Europeia, pá, e custa-me a ver, eu tenho alguns casos na família de pessoas, por exemplo, uma sobrinha que teve notas muito boas na faculdade, é super inteligente, mas não tem que ter a veia empreendedora, lá está, não tem que ter aquilo que nós falamos. Pá, e tu vês-te obrigado a ter que ir para o estrangeiro, pá, e os dados estão aí, são oficiais. Epá, há muita gente a sair do país qualificada, lá está. Ou seja, aquela malta que não faz parte dos 2 ou 3% de empreendedores, mas que é muito boa também, tem talento, não fica cá. Colegas meus na área da engenharia que
estão a trabalhar para fora do país ou trabalham aqui Ou lá para trabalham aqui de fora, moto. porque pá, é difícil para... Pá, e como é que nós resolvemos isso? Epá, nós vivemos num país da União Europeia, tu pensas nos países do centro da Europa ou do norte da Europa e não tem nada a ver com isto, pá. As pessoas... Enquanto aqui alguém sai da faculdade e ganha 1500, com sorte, vais lá para fora e ganhas 3 vezes mais. Pior ainda, agora tenho outra pessoa que eu conheço, ele está a equacionar sair de Portugal para ir para a Roménia. Isto é que me faz confusão. Diz-me que na Roménia as tecnologias de informação são mais bem pagas que Portugal. Isso sim, sem dúvida. Epá, e depois tu vês um país um bocado a duas velocidades. A malta que é empreendedora está a fazer um trabalho muito válido e tem sempre mercado, porque lá está, por mais diminuta que sejam as pessoas que investem em imobiliário, em termos absolutos, há sempre muita gente. Pá, mas depois tens um país a duas velocidades, que é os turistas que vêm para cá e realmente a gente exporta, o dinheiro entra, mas é por essa via. Epá, e depois tens o resto do pessoal que até podia contribuir para o desenvolvimento do país, mas tem que sair, pá. Tem que sair lá para fora. E eu acho que isso é um problema estrutural que não está resolvido, e eu não sei se politicamente se está a pensar nisto. Eu também acho que não, mas Não, é mas um mesmo pouco no triste. imobiliário, lá está, abre a cabeça. Eu tenho feito por partilhar os eventos, as pessoas que vou conhecendo lá fora. Ainda ontem tive uma live com o Eduardo, um engenheiro do Brasil, que faz construção e revenda no Brasil. E eu não tinha particular interesse em construir cá em Portugal para venda, moradias, não sei o quê, por causa do tempo, não é? Mas tem 30 anos, 40, não tem isso para sempre. Pelo menos esta energia, mesmo que tenhas 50 anos ou 60 anos, estás cheio da power, vês que tens ali 3 anos pela frente, até vês o dinheiro e não sabes, pá, esquece. O André Casaca, que esteve aqui, citou muito bem esse aspecto todo. Quer dizer, eu falo, tu conheces, falei ontem com o Eduardo, pá, em 4 meses, desde a compra do terreno até à venda, casas mais pequenas, sim, maiores, 1 ano e 4 meses, desde a compra do terreno até à venda, licenças no dia. No Brasil, não é que supostamente aquilo dá tudo a avesso, mas pelos vistos temos algumas coisas também a aprender com eles. Eu falo com o pessoal dos Estados Unidos, não é? Construções, 6 meses. Perde o interesse, não é? Eu penso assim, no dia que eu quero mesmo construir uma coisa, eu não vou pensar em fazer isso cá. Pois, isso mesmo é triste. agendamentos, mesmo... O Filipe é um bocadinho diferente. E vejo que as margens são parecidas até entre estes países todos, mas eu penso assim, lá está, é aquelas aprendizagens, é olhar para trás e pensar, não devia ter feito arrendamento logo tão cedo, devia ter feito Filipe, agora esse cara não devia ter sequer feito arrendamento cá, devia ter feito noutro país, ou devia ter... E isso faz com que, lá está, pá, pessoal, que eu tenho imenso gosto de pegar nos edifícios antigos, como a gente fez, aquilo abandonado há décadas e décadas, pegar, revitalizar, as pessoas na rua dizerem, pá, isto nem tinhas, nós quando começámos, nós investimos lá numa rua que não tinha ninguém isso ao é início, gratificante, não é? e agora vamos lá, aquilo tem lá os carros todos dos inquilinos, pá, e por mim continuava a fazer isso, mas quer dizer, o reconhecimento, pois é, exato. conhecimento, não digo falta de reconhecimento, a gente partilha os vídeos, Não, mas o ambiente, o contexto não ajuda. a sociedade, isso, o modelo social, não é? A política não incentiva isto, quer dizer, a gente também nós já não estamos nos anos 80 que não havia internet, ninguém sabia nada, quer dizer, tu hoje em 12 horas estás num outro país qualquer e vais fazer exatamente o mesmo que fazes cá, lá, tens ali uma barreira de entrada, mas com a internet já conheces o fiscalista, já conheces o contabilista, chegas lá com tudo montado e a primeira viagem a esse país é para comprares o imóvel e começar a construir, se for preciso. Sim, pois eu acho que lá está, é aqui a dicotomia que existe entre o poder político e a sociedade e a realidade económica em si mesmo, que há sempre aqui um desfazamento que eu acho que começa logo pela grande maioria das pessoas que são os decisores políticos não terem é um bocado não terem a mão na massa, não terem experiência empresarial. É um bocado como o professor que está a ensinar está a ensinar economia ou marketing, mas nunca teve uma empresa. Isso já me fazia confusão há uns anos. Hoje em dia, então, acho que devia ser proibido. Sinceramente, acho que podia ser, não faz sentido alguém estar a dizer como é que se faz isto, aquilo, quando nunca colocou dinheiro dele, arriscou, teve risco. É a minha opinião, acho que... Nem tudo é para o mundo empresarial, não é? E há outras áreas que o empresário não dá tanto valor, ou que a gente puxa sempre a brasa à nossa sardinha. Mas é meio que me faz mais confusão na
na liderança, não é? Seja política, seja outra qualquer, enquanto tu não consegues perceber quem é que... Não conheces a pessoa. Ou seja, um líder lidera por exemplo e lidera pelas suas ações. Só que não tens transparência, para além do que eles falam lá no microfone, agora é vez de um e vez do outro, não... Tipo, eu já falei disto com... Já não sei com quem, mas que via que os líderes daqui a talvez 20, 30 anos são os tipo malta que está a partilhar o seu percurso e que as pessoas vão olhar, admirar por esta partilha mais próxima. Tipo, imagina um youtuber, não é? Qualquer, daqui a 20 anos estar a ganhar eleições por causa exatamente deste percurso. Já não é o... Teve no partido não sei o quê, depois fez parte não sei do não sei o que mais e depois foi à Assembleia... Mas vejo isso como algo positivo? Eu vejo isso como algo... Eu vejo que seja positivo, porque dá mais... Tu consegues perceber melhor, consegues identificar-te com a pessoa. Sim. E com os valores, não é? Tu não percebes um António Costa, por exemplo, ou mesmo presidente, tu não consegues identificar os valores da pessoa. Isso começa logo pela nossa Assembleia da República. Os deputados deviam responder perante... Ou seja, tu devias saber quem era o teu deputado. Quem é que está a representar a ti. E isso não acontece. Quer dizer, é tudo que nós elegemos os deputados pelo círculo, por exemplo, de Setúbal, mas... Sim, aquilo é um sistema muito abstrato, muito... Pois e o aparelho político, e depois nós vemos que a maioria das pessoas que chegam lá fazem quase carreira, aí é que está errado. Aquilo é uma carreira política que começam nas juventudes dos partidos e chegam ali assim. Mas há coisas que são difíceis de entender. Por exemplo, na questão do imobiliário é uma delas. Porquê que demora tanto tempo esta questão, por exemplo, das licenças? E como o André Casaca disse, eu por acaso esse podcast interessou-me e vi tudo. E ele diz mesmo, a malta pensa que os promotores imobiliários ganham o rio de dinheiro assim, mas ele depois até citou a rentabilidade. Esta rentabilidade disto no fim vai ser muito similar, se correr bem, vai ser muito similar a um retorno normal. 6, 7%, com os riscos todos associados. Mas isto é complicado. Então, mas tu vais investir daqui a 3 anos... E as pessoas não percebem, não se tenta modificar as coisas. As pessoas não percebem como é que funciona. Faz confusão. Nada. A minha conclusão é essa. O Pedro Hipólito, eu também admiro imenso, nos podcasts dele, já falou num deles exatamente sobre isso, que é as pessoas não perceberem, isto já nas empresas, nem estou a falar na parte política, nas empresas não perceberem como é que o dinheiro, como é que a empresa faz dinheiro, não percebem o simples, não tem que perceber quem é que vende e não sei o quê. Como é que a empresa gera valor? Não é? Onde é que está a margem? Quais são os custos? Se a pessoa perceber isto, o empregado que se queixa que não tem aumento há não sei quanto tempo vai perceber como é que consegue acrescentar mais valor e justificar esse pedido de aumento. Sim, ou justificar o seu valor. E acho que isso acontece na sociedade como um todo, né? As pessoas não percebem, quer dizer, muito poucas pessoas percebem como é que o financiamento funciona, como é que o IRS funciona, como é que os impostos funcionam, onde é que os impostos estão, não é? O pessoal vai comprar um computador, 1500 euros e paga, mas se calhar se visse que aqueles 1500 euros estão lá 400 euros em impostos e fosse claro, sim, ou o preço base fosse 1200 e vem lá na fatura, 1000 mais IVA, mas... Tirava só isto já fazia as pessoas pensar 2 vezes. Iam comprar um computador e faziam 2 pagamentos. Agora paga o computador, 1200. E agora pagas paga o IVA. 300 euros. Isto aqui não tem nada a ver com o computador, isto é para o Estado. É tipo os imóveis, né? A gente vai, compra um imóvel, passa o cheque. Depois veio o IMT, meu Deus. Aí é que dói. E aí a gente sente na pele. Agora quando está tudo assim meio encapsulado, está tudo assim dormente, o pessoal não se apercebe e vai andando. Temos sol, vamos ao supermercado, está tudo cheio, o que é uma sorte grande, é um privilégio grande, estamos nesta... Sim, e nós notamos mesmo, isso acho que é uma coisa empírica, qualquer pessoa que vá de vez em quando, não é preciso ir todos os dias, mas vai de vez em quando às compras, tu notas mesmo que o custo de vida aumentou um bocado, nota-se isso nas frutas e legumes e etc. Mas os salários não aumentam. E é impressionante desde há 20 anos, os salários, Ricardo, isto é mesmo verdade. Tipo, eu recordo-me quando comecei a trabalhar por conta de outra, tinha 23 anos, eu vou-te dizer, isto é verdade. O primeiro trabalho que eu tive foi a Recibos Verdes e era 1500 euros. Agora repara, aquilo foi na transição do escudo para o euro, era 300 contos, depois passou a ser 1500, tu estás a ver, 1500 euros. É um salário hoje, continua em voga, não é? Passaram 20 anos, meu. A economia não cresceu nos 20 anos, é o que a gente... se apercebeu agora, pelos vistos. Houve ali aquela altura de transição do euro, onde o café custava 50 paus e passou a custar 50 cêntimos.
dobrou. E agora, com esta história do Covid e não sei o quê, se tu fores ver os aumentos percentuais, basta comparar coisas simples. Um café tipo há 3 anos atrás custava 50 cêntimos, ou há 4 anos custava 50 cêntimos, agora custou 80. Isto está quanto em termos percentuais? É quase o dobro. São 70%, ou 60 e tal por cento, não estou a fazer a conta. Sim, isso vê-se mesmo. A gente lá em casa fazemos muitas compras online, das compras normais. Sim. E vemos, está no sistema, não é? Os e-mails, as faturas, não sei o quê. É 1 ano Comparamos. e meio, 2 anos, um avião assim já interessante, vinha nos 200 euros, 200 e pouco. Agora vem nos 300, 350. É. Em 2, 3 anos, não é? São 50 e tal por cento a mais. É uma cena absurda mesmo. Por isso, lá está, as pessoas têm que perceber o porquê disto acontecer, têm que perceber como influenciar essas medidas condições. Sim, tem que ser conscientes do seu próprio percurso, têm que refletir aquilo que querem, sabendo que não há vidas perfeitas, mas têm que pôr as coisas no prato da balança e perceberem, quero sair um bocado da minha zona de conforto, ou, por outro lado, não, sou feliz assim, tenho consciência que as coisas serão um pouco diferentes, mas a minha felicidade está bem assim, sabendo que posso estar bem assim e daqui a 10 anos posso querer melhorar e estou sempre a tempo. Isso é que eu acho que é uma mensagem importante. Porque há malta que te segue agora que diz, estes gajos são malucos e imobiliários, não sei o quê. Mas ele pode mudar um mindset. Exato, e daqui a Estamos 10 sempre a anos tempo. lembra-se e volta a Exatamente. Portanto, não vamos diabolizar ninguém por isto ou por aquilo. És um calão, não quero aqui um bocado aquilo que eu te disse. Se gajos não querem queixam assim, pá, tudo bem, pronto. Mas podes lá voltar sempre. Tens é que ter consciência disso. Consciência acho que é a palavra de ordem. Olha, Luís, obrigado aqui por esta Nada. partilha. Obrigado, meu. Olha, É sempre muito bom falar contigo. espetáculo. Espero que o pessoal desse lado tenha gostado. Pá, nós vemos num próximo episódio e até lá. Ok. Adeus, bom dia. Até lá.